Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Hoje eu vou deixar aqui mais uma palavra abençoada para todos. E a palavra de hoje que eu vou deixar está no livro de João 5, verso 30. É uma palavra conhecida, uma palavra onde Jesus afirma que ele não fazia a sua própria vontade, mas a vontade do Pai, daquele que enviou. E nós, será que Deus quer que nós vivamos de acordo com a nossa própria vontade? Ou será que Ele não queria que cada um de nós vivesse aí os projetos que Ele tem para cada um de nós, que Ele planejou para que nós viva? Será que a vontade de Deus não seria que nós vivíssemos a vontade dele e não a nossa própria? É aqui que eu quero estar trazendo essa palavra hoje. Vou deixar aqui alguns versículos. A palavra fala assim: Jesus continuou a falar e ele disse: eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o Pai me diz. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a favor de mim mesmo, então o que digo não tem valor, mas existe outro que testemunha a meu favor, e eu sei que o que ele diz a respeito de mim é verdade. Vocês mandaram fazer perguntas a João, e o testemunho que ele deu é verdadeiro. Eu não preciso que ninguém dê testemunho a meu favor, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. Até aqui, amém? Que a palavra relata que Jesus está falando que o propósito dele não é viver a vontade dele, mas viver a vontade do Pai que ele enviou para cumprir o propósito dele na terra. E nós precisamos viver o propósito que Deus tem para cada um de nós. Mas como identificar esse propósito? Esse propósito nós identifica muitas vezes através de um profeta que nos avisa, muitas vezes através de orações que nós fazemos a Deus, perguntando a Ele qual é o nosso propósito. Muitas vezes Deus dá a resposta através de um sonho, de um sinal. Então tem vários meios que Deus fala e nos avisa qual é o nosso propósito. Mas nós precisamos se render ao propósito de Deus e viver o propósito de Deus e não o nosso, porque nós, o ser humano, está acostumado a nascer, crescer e viver seus próprios propósitos, viver sua própria caminhada, sem consultar Deus em nada. Isso é um erro. Nós temos que consultar Deus, esperar a resposta e viver nosso propósito de acordo com a vontade de Deus. É isso que Jesus está falando. Mas para isso, Deus muitas vezes pode pedir algo para nós largar, e muitos às vezes não quer largar porque está acostumado a viver sem regra, e quando passa a ter regra precisa obedecer a Deus, e muitos não querem. Por isso vive o seu próprio propósito. Mas aqui Deus deixa claro que o propósito que nós devemos viver é a vontade de Deus. E a vontade de Deus muitas vezes não bate com a nossa vontade. Mas Deus, Ele sabe como nos guiar no propósito de acordo com a vontade dEle. E a melhor coisa que tem é viver no propósito de Deus. Então fica aí essa palavra de instrução, que Deus nos abençoe e continua nos ensinando. Amém? Senhor nosso Deus, Pai Celestial, te dou graça por esse dia. Ora ao Senhor para que o Senhor venha abrir, Pai, a nossa mente espiritual, para que podemos
entender cada dia o propósito nosso e caminhar segundo a vontade do Senhor e não segundo a nossa vontade. Que o Senhor nos guia, nos dá sabedoria e entendimento a cada dia. Te dou graça e te agradeço, Pai. Amém. Amém, povo de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.